Olá, seja muito bem-vindo ao Conteúdos Inteligentes. Eu me chamo Johnny Batista, o podcast que nos leva a uma viagem ao infinito eterno, em busca de compreender os mistérios da Bíblia Sagrada. Venha comigo. Hoje daremos continuidade ao tema Revelações Bíblicas sobre o Inferno. Como será o inferno? Que espécie será essa dor? Em nosso segundo episódio. Como será o inferno? Que espécie será essa dor? O inferno é um lago de fogo que arde como um enxofre. É um componente químico do ácido que, quando cai na pele, causa queimaduras e decomposição do tecido epitelial, a pele. Arde, fogo que queima e arde como ácido. Essa ilustração é para revelar o tormento do inferno. Se uma pessoa cai numa caldeira de ácido fervente com sua superfície em chamas, imagina metade do corpo para dentro queimando pelo ácido e metade do corpo para fora ardendo em chamas. Essa é a ilustração que a Bíblia traz. Ainda que não seja literária a espécie de sofrimento que a pessoa sentirá no inferno, queimar e inflamar de dor, esse será o tipo de sofrimento que as pessoas terão no inferno. Esse é o inferno. Há mais de 2000 anos Jesus descreveu e ele não mudou. Sabe por que esse inferno é terrível? É a completa, absoluta, profunda manifestação da ira de Deus contra o pecado. O inferno é onde Deus vai descarregar de forma total a ira dele sobre os pecadores. Como será o inferno? Que espécie será essa dor? Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem. E para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. O inferno é o despejar da ira de Deus. Eu nem sei nem descrever o que é isso. Despejar da ira de Deus. O inferno é ruim por causa do despejar da ira de Deus contra o pecador e o ímpio. Apocalipse capítulo 22, o versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica mentira. A besta, o falso profeta, os demônios e o diabo ficarão de fora. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. O rico ora, porém seu clamor não será ouvido. No inferno o clamor não será ouvido. Ninguém te ouvirá. Não haverá uma mão amiga, ninguém virá socorrer. As orações serão inúteis. Não haverá misericórdia, não haverá graça, não haverá bondade de Deus. Só haverá flagelos, dor, suplícios, sofrimento, ranger de dentes no inferno. A duração do inferno. Você sabe? Quanto tempo as almas que forem para lá passarão no inferno? A Bíblia diz que o inferno durará pelos séculos dos séculos. Judas, capítulo 1, versículo 7. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sobre o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é eterno, senhoras e senhores. Uma eternidade. Afinal, o que é uma eternidade?
O texto bíblico não está se referindo a centenas de anos, milhares de anos, de 1 milhão de anos, de 1 bilhão de anos, mas sim de uma eternidade. Um dia, um pastor ilustrou uma eternidade. Imagina a maior montanha do mundo, o Everest, feita de trilhões de toneladas de rochas. Você pega um beija-flor de 1000 em 1000 anos. O beija-flor dá 3 picadinhas na montanha. 1000 anos depois, ele volta para dar mais 3 bicadinhas. Até ele terminar de destruir aquela montanha com suas bicadas, quando ele termina, coloca outra para você ter ideia da eternidade. Sofrimento eterno. O inferno é um lugar onde não há relógios, não há noite, não há dias, minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, toda eternidade, infinito, sem fim, dor eterna, sofrimento eterno, escuridão eterna, deformação eterna, solidão eterna, amargura, tristeza, castigos e juízos de Deus eternos, porque tem que ser eterno. Porque a ofensa do pecador foi contra um Deus eterno. Por isso, a retribuição tem que ser eterna. Quando pecamos, quando fazemos orgias, não é mãe ou pai que estamos ofendendo, mas sim um Deus santo, justo, puro, um Deus eterno. Então, a punição para quem ofende um Deus eterno também é eterna. Sofrimento eterno será sem saída. Talvez você possa até pensar, haverá salvação, talvez eu saia de lá, quem sabe? Será que dá? Na parábola do rico e Lázaro, Jesus cita que tem um abismo entre o céu e o inferno, que de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem como sair. Sabe qual é a pior parte do inferno? Mas tem coisa pior. Tem. A consciência será mantida. Imagine. A memória será mantida. E para sempre a pessoa não vai se esquecer das vezes que o Espírito Santo falou para ela se converter, deixar o pecado, seu mau caminho, confessar o pecado oculto, das oportunidades que teve de buscar a santidade de Deus, de se converter, de aceitá-lo como Salvador. O rico tinha noção da dor e do sofrimento, da aflição, das suas lembranças. Viverá uma eternidade com a memória ativa. Às vezes, que a pessoa falou mal de um irmão, o julgou, levantou falso testemunho, às vezes que a pessoa tomou a Santa Ceia em pecado, namoro indecente, enfim, vai lembrar de tudo por toda a eternidade. Inferno, lugar onde o juízo de Deus é aplicado, onde Deus satisfaz a justiça, despeja a ira naquele que rejeitaram seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai para o inferno? Pergunta que não quer calar. Quem vai para o inferno? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 9. Não sabeis que os justos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Injustos, ou seja, ímpio, não tem nenhuma possibilidade de o injusto ser salvo. Está condenado. Devassos, orgias, mentes sujas, pessoas envolvidas com a pornografia, pedófilos, matricidas, patricidas. Esse tipo de gente vai direto para o inferno. Idólatras, adoram ídolos, deuses pagãos, vão para o inferno. Porque o Senhor, Yahvé, não divide sua glória com ninguém. Pessoas que amam mais ao dinheiro, mamon, amam mais ao mundo do que a Deus.
Quem vai para o inferno? Idolatrou a esposa, o marido, o filho, a si mesmo, em vez de amar a Deus e adorar ao Senhor acima de todas as coisas do que a glória de Deus. Os adúlteros é a prática do sexo extraconjugal, aquele que mantém relações com a mulher que não é sua esposa, aqueles que trai sua esposa ou esposo, que vive na prática do adultério, vão para o inferno. Se não confessarem seus pecados, cuidado com essa prática, ela vai te levar diretamente para o inferno. Converta-se, aceite a Jesus como Salvador da tua alma. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Nem os afeminados e sodomitas. É a prática homossexual, condenada pela Escritura, sexo de homem com homem, mulher com mulher, não herdarão o reino dos céus, porém serão lançados no inferno. Nem os ladrões, é aquele que furta, que frauda, que pega o que não é seu, fazer negócio sujo. Avarentos, amor ao dinheiro, amam ao mundo e às suas concupiscências. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Os bêbados, os que vivem do álcool, os que se embriagam, os que bebem escondidos em suas casas, bares, viciados. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Os tímidos, covardes, aqueles que não assumem uma decisão diante de Cristo, simpatizantes, incrédulos, abomináveis, praticam sexo com animal, estupradores, amantes de si mesmo, homicidas, tirar a vida de outra pessoa, matar, assassinos, odiar seu irmão, é homicida quem não perdoa a mãe, o pai, o irmão, que nutre ódio, raiva, desejo de vingança por seu irmão em Cristo, odiar o próximo, quem aborrece seu irmão é homicida. Fornicadores, prática sexual entre solteiros, fornicação, prática sexual fora do matrimônio, do casamento, é pecado. Feiticeiros e idólatras, consultar tarô, cartas, umbanda, baixa magia, alta magia, feitiçaria, invocação de mortos, necromancia, toda essa prática satânica oculta será condenada. Os mentirosos, ama a mentira, vive na mentira, pratica a mentira, não herdará o reino do céu. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. E todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregou os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo.
O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Revelações bíblicas sobre o inferno. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Lucas capítulo 16, o versículo 23 a 24. E, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mateus capítulo 5, versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 5, versículo 30. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Mateus capítulo 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Marcos capítulo 9, versículo 43. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 45. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno. Marcos capítulo 9, versículo 47. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno. Segundo Pedro, capítulo 2, o versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Salmos 139, o verso 7 e o verso 8. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás lá. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Mateus capítulo 18, versículo 9. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Mateus capítulo 23, o versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando o conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Lucas capítulo 12, versículo 5. Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Tiago capítulo 3, versículo 6. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Mateus capítulo 5, versículo 22. Mas,
Se eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Isaías capítulo 14, versículo 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Provérbios capítulo 23 e o versículo 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios capítulo 27, o versículo 20. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios capítulo 5, versículo 5. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 6. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Salmos 18, verso 5. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Salmos 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Jó capítulo 26, versículo 6. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Provérbios capítulo 15, versículo 11. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Lucas capítulo 10, versículo 15. E tu, Capernaum, serás levantada até o céu? Até ao inferno serás abatida. Oséias capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Arrependimento será escondido de meus olhos. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para aquele que se desvia do inferno que está embaixo. Salmos 116, o verso 3. Cordéis da morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Provérbios capítulo 9, versículo 18. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Salmos 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isaías capítulo 57, o versículo 9. E vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes e envias os teus embaixadores para longe e te abates até aos infernos. Amós capítulo 9, versículo 2. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. Jonas capítulo 2, versículo 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Isaías capítulo 14, versículo 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba com o som dos teus aludes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Ezequiel capítulo 32, o versículo 21. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que o socorrem
correm, desceram e estão entre os circuncisos, transpassados à espada. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isaías capítulo 28, versículo 18. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Deuteronômio capítulo 32, o versículo 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Jó, capítulo 11, versículo 8. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 9, versículo 43. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Lucas capítulo 12, versículo 5. Mas eu vos mostrarei a quem devereis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Ezequiel capítulo 31, versículo 17. Também estes com ele descerão ao inferno, e juntar-se-á aos que foram transpassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que estavam assentados à sombra no meio das nações. Marcos capítulo 9, versículo 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Marcos capítulo 9, versículo 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Isaías capítulo 28, versículo 15. Porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Tiago capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Isaías capítulo 14, versículo 9. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para ti sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os princípios da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Mateus capítulo 18, versículo 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos seres lançado no fogo do inferno. Mateus capítulo 11, versículo 23. E tu, Capernaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque
Se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Ezequiel capítulo 31, versículo 16. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno com os que descem a cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem água, se consolavam na terra mais baixa. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Ezequiel capítulo 31, versículo 15. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. A palavra de Deus nos diz que Deus é o autor do amor e de todas as suas ações são dirigidas pelo amor. Jeremias capítulo 1, versículo 3, e concluo aqui, também diz que Deus não desfruta da morte de um pecador. Ezequiel 33, 11 diz, diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. No entanto, devemos estar atentos, observando e orando ao Senhor para ser santificado pelo seu Espírito Santo, para ser liberto do inferno, da morte eterna. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em vez disso, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Aqui finalizamos mais um estudo do Conteúdos Inteligentes. No nosso próximo podcast, abordaremos o tema A meia-noite mais nebulosa da história está por vir. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau.